Hoje nós vamos falar como ter saúde financeira em momento de crise. O Altemir também ele tem uma história muito bonita e ensina muito da parte de educação financeira para crianças, para empresas. Tem muitas empresas que, inclusive, fazem questão de contratar para que as pessoas tenham uma educação financeira. Por quê? Porque a educação financeira é importante para todos os colaboradores, né? O colaborador que tem dificuldade financeira, ele acaba se adoecendo muitas vezes e ele ajuda as empresas nisso. Eu vou ler o currículo do Altemir e aí ele vai entrar conosco. O Altemir Farinhas, ele é especialista há mais de 30 anos em finanças pessoais. Ele é administrador, especialista em finanças e engenharia econômica. Ele é treinador da Universidade de Famílias e é membro do PIB Primeira Igreja Batista. Vou chamar o Altemir aqui, gente, só um minutinho. Opa, olá, doutora Luciana. Altemir, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Que ótimo, que bom. Altemir, já te apresentei, já contei um pouquinho da tua história, né, de que você, inclusive, auxilia empresas aí a deixar com que os trabalhadores tenham uma saúde financeira e com isso não adoeçam, que é muito importante. E eu estava lendo aqui um dos seus posts, né, que ele dizia assim: pobreza é não fazer nada diante dos problemas, reclamar da vida e reclamar dos outros. E riqueza é saber o que fazer enfrentando os seus medos. Então, é uma questão de atitude também, você ser rico ou você ser pobre, Altemir. Conta um pouquinho pra gente o que você acha desse seu post aqui em especial. Então, tá bom. Então, boa noite a todos. Então, eu trabalho com finanças comportamentais, né? Por isso que eu coloco muitas postagens e cards dessa maneira. Por quê? Porque, às vezes, o problema não é o dinheiro. O problema é a pessoa, né? O problema não é o saldo bancário. É o que ela tem aqui na mente. Né? Então a pessoa precisa mudança de hábitos, né? Sonhar. Doutora Luciana, tem gente que não sonha, e o sonho é uma alavanca que impulsiona a pessoa para a conquista, né? Então eu sempre coloco algumas frases, algumas provocações para as pessoas pararem de reclamar, né? E construírem um novo roteiro da sua vida, uma nova estrada. Sim. Isso é super importante. Eu até estava vendo um outro post que você fala assim, não é que você ganhe pouco, é que você gasta muito. E é mais ou menos isso, então. É mais ou menos isso. Eu estava vendo, né? Antes da pandemia, final do ano, dezembro, nós tínhamos pelo menos 65,6% dos brasileiros endividados. Ou seja, já estavam endividados antes da pandemia. Que é exatamente isso. Se ganha 5, gasta 6. Se ganha 10, gasta 12. Ou seja, o brasileiro não aprendeu ainda que ele precisa da educação financeira e administrar o que ganha. Porque olha o que aconteceu, daí apareceu uma pandemia e agora ele tem talvez redução de salário. Já não dava para viver com o que ganhava antes, agora piorou um pouco mais. Então assim, é bacana a gente estar falando desse assunto, a educação financeira, porque aquelas pessoas que tiveram educação financeira e fizeram uma reserva, estão passando melhor esse momento, estão um pouco mais aliviados. Estão tranquilos, já podem dormir tranquilo. E aí piorar a situação financeira acaba prejudicando mais ainda a saúde. A pessoa fica até, acredito, até com uma imunidade menor para passar por tudo isso, né? Com absoluta certeza. Eu gosto de uma frase que é: o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Então, o que acontece? Se afetar o bolso, afeta o humor, afeta a alimentação, afeta a autoestima. A pessoa tem dor de cabeça, dor no peito, não dorme direito, tem ansiedade, a pessoa pode chegar até a depressão. Por quê? Realmente, a falta de dinheiro, quando a pessoa acaba se endividando e não pode mais comprar, consumir, que agora o nome ficou sujo, aconteceu uma série de problemas, é um tipo de escravidão. E o que ocorre? Como agora ele não pode comprar porque o nome está sujo, ou porque já pegou o limite do cheque especial, ou porque já usou todos os cartões de crédito, a pessoa se sente que ela é um escravo do dinheiro. Então ela não consegue fazer nada enquanto ela não se livrar das dívidas. Espera só um minutinho que eu vou dar tchau para os meus filhotes aqui, que eles estão saindo para casa do pai. Tem que dar um beijo. Tchau. Não dá para sair de casa e não dar tchau pro filho, né? Dá até uma dor no coração, se não der. É verdade. Então, gente,
E, Altemir, me conta mais uma coisa. Eu percebo, né? A gente ouve muito falar, alguns amigos meus, algumas pessoas falam assim: eu tenho um filho de 18 anos que eu achava que o sonho dele era ganhar um carro quando ele fizesse 18 anos, né? E na Sim. verdade, hoje a gente vê. E aí eu ofereci isso para o meu filho, ele falou: não quero, eu quero andar de Uber. Isso é uma mudança de costume e consumo, e aí as pessoas também vão pensar que talvez não precisem guardar porque não precisam comprar seu carro, sua casa. O que você pensa disso? É uma verdade, mudou tudo. Gente, houve uma mudança realmente de comportamento, principalmente nesse público jovem, e nós pais, não estamos preparados para essa mudança, né? Porque é muito novo e muito recente. Então, esse jovem, quando ele fala o seguinte, eu não quero carro, possivelmente ele vai falar o seguinte, ó, eu quero esse recurso e eu faço os meus investimentos. Porque ele já está numa outra fase, que é o seguinte, ele já sabe que carro é despesa. Ele tem certeza. Então ele fala o seguinte, se eu deixar o dinheiro aplicado, se eu fizer as contas, sai mais barato eu andar de Uber, e aquele dinheiro não acaba, né, do que eu ter um carro, pagar seguro, imposto, manutenção, levar multa, pagar estacionamento. Então olha que interessante, né? É o que para nós é um símbolo de status, para eles isso já não é tanto assim. Que Então bom. mudou muito, né? Então, Mudou muito. então, a análise financeira realmente diz que não vale a pena ter carro, Altemir? Ela funciona exatamente assim. Uma família que agora, digamos, está passando por uma dificuldade financeira. E ela tem lá, sei lá, 70 mil de dívidas. Mas se ela conseguir vender o carro abaixo do valor do mercado, por 30 mil, por incrível que pareça, com 30 mil reais ela quita uma dívida de 70. Tá? Porque o credor possivelmente vai dar desconto, é só saber fazer uma boa negociação. Aí vale a pena consultar a doutora aí que ela vai ajudar nessa negociação. Mas vamos lá, olha que interessante. Aquela família que tem dívida e tem esse carro, ela acaba descobrindo o seguinte, nós podemos ir ao supermercado e pegar um táxi ou pegar um Uber e começa a descobrir que o deslocamento que eles fazem é tão pouco que eles não precisam de um carro. Aí algumas pessoas falam, mas eu quero fazer uma viagem agora longa. Se você for de avião, não precisa carro. Mas se quiser ir dirigindo, você aluga um carro. E não tem toda aquela preocupação. O que está acontecendo ao redor do mundo é exatamente isso. As pessoas, elas estão descobrindo que eu não preciso mais de muitas coisas, né? Aquela casa imensa, as pessoas estão indo para uma casa um pouco menor. 2, 3, 4 carros, estão descobrindo, olha, um é muito já, é suficiente, eu preciso realmente ter um bom carro. Ou, como eu falei nesse exemplo da família, é melhor ela não ter carro, não ter dívidas. Quando tudo melhorar, eles podem até pensar o seguinte, temos dinheiro, investimento suficiente, compra ou não compra? Possivelmente eles não compram o carro. É verdade, verdade. E isso vale também para casa, Altemir, ou não? Vale. Doutora Luciana, eu trabalho com programas de pré-aposentadoria. E é uma palestra que eu dou assim há mais de 15 anos, em várias empresas pelo Brasil, que é aquele funcionário que daqui a 4, 5 anos ele se aposenta, né? Então ele vai sair da empresa, vai receber uma boa grana, e o que ele vai fazer? Aí eu começo a trabalhar com as perguntas, né, e os gatilhos mentais, e eu descubro o seguinte, tá bom, vai se aposentar e vai morar onde? Ah não, vou continuar morando aqui, inclusive vou fazer uma reforma nessa casa. A casa já é grande, ele quer fazer uma reforma, ele já passou dos 60 anos, até que a esposa, né, ou o marido, a esposa, um dos dois se cutuca durante a palestra e fala assim, peraí, mas para que o negócio é tão grande se só estamos nós dois? Porque a filha já foi para um lado, o filho para o outro lado, casou, mudou de país, entendeu? Os acontecimentos, né? Então, o que eu tenho ensinado a algumas pessoas, nesse caso, menos é mais. Porque na mente, olha que interessante, o jovem que compra casa hoje, ele vende essa casa amanhã. Nossos pais e talvez nós compramos uma casa para morar o resto da vida. Sim. Gente, mudou, tudo mudou. Certo. Mas você acha que ainda vale a pena, assim, financeiramente, pagar aluguel do que ter um imóvel e financiar? O que você acha na questão de cálculo, né? Ótimo. Aí que entra as finanças comportamentais, diferente de somente finanças pessoais. Se eu olhar finanças pessoais, as pessoas vão calcular e a matemática está correta, eu deixo o dinheiro aplicado e moro de aluguel, ok? Mas se eu olhar finanças comportamentais, quando você está pagando a prestação da sua casa própria, você tem um grau de satisfação. E ter a sua casa te dá, parece que um chão, te dá muita segurança. Então, nós temos que ponderar o que é bom para um, o que é bom para o outro. Agora, eu já vi um caso que eu saí ano passado,
ano passado, numa palestra, e 2 jovens me falaram que tinham vendido o apartamento para investir em ações. Eu acredito que eles se arrependeram. Tá vendo como é que funciona esse mercado? Porque às vezes a pessoa se empolga de tal maneira que ele começa a fazer apostas financeiras. E aí que eu sou contra apostas financeiras. Agora, o outro lado, doutora Luciana, na matemática, né? Se guardar dinheiro durante 10 anos, você compra uma casa à vista. Mas eu pergunto, qual brasileiro que consegue poupar por 10 anos? O brasileiro não consegue guardar dinheiro por né? Não consegue guardar um mês, um ano. Imagine 10 anos e comprar casa. Então, o que eu falo é o seguinte, se você realmente quer uma poupança forçada, você vai fazer o financiamento imobiliário, vai pagar 2 casas ou 3. Agora acho que é 2, porque caiu os juros, graças a Deus, está cada vez menor a taxa de juros. Mas olha que interessante, a poupança forçada é a prestação da casa dele. Senão ele não forma patrimônio, porque no meio do caminho ele gasta numa viagem, ele troca de carro. O dinheiro que seria para casa ele vai usar para outro destino. Certo. E eu vi também que fala que quando o dinheiro é bem gasto, não gera sentimento de culpa. Essa é uma frase sua também, né? E acho que tem tudo a ver. Eu, pelo menos, sinto que quando eu tenho sentimento de culpa é porque eu fiz alguma coisa errada. Isso. Eu sempre costumo dizer, né, também as 3 frases, né, que toda pessoa deve usar, que é eu quero, eu posso, eu preciso, né? O que ocorre, então? Ocorre que se você quer alguma coisa, você se pergunta a si mesmo, eu quero, aí tudo bem. Agora eu posso, é que eu tenho dinheiro, eu tenho recurso para comprar, e ainda está tudo bem. Mas a terceira é fatal, eu preciso, às vezes não. E é bem assim, a pessoa ela quer, ela tem o poder aquisitivo e ela compra. A sacolinha, a hora que chega em casa, ele olha aquilo e dá um remorso. Poxa, olha aí, ó, é mais isso, é mais aquilo. Então, a melhor compra que você pode fazer é aquela que você quer alguma coisa, tem o recurso financeiro, você não está comprando parcelado, e você descobre o seguinte, eu preciso, realmente eu preciso, e compra. Essa não dá sentimento de culpa. Certo, essa sempre vale a pena. Sempre vale a pena, muito boa. E aí também vi um outro post que fala que você é G mais G, GH igual G, ou G menos G. Explica esse cálculo aí. Essa brincadeira é muito bacana, que é o seguinte, né? Ganha e gasta. O G de ganhar, trabalha e ganha, e o G de gastar, né? Então nós temos, por exemplo, aquele assim que é o G, né? Mais G. Então ele ganha, mas ele gasta mais do que ganha. Então ele é o famoso endividado, né? Tá. E nós temos o G igual G, que é o ganha e gasta tudo que ganha. Ele não gasta mais. Quem olha parece que está bem, mas não está, porque esse é o sem futuro. O dinheiro entra e o dinheiro sai. Então não sobra nada para investimentos, né? Aí nós temos o G menos G. Ele ganha, mas gasta menos do que ganha. Ele sempre é uma pessoa ponderada, faz uma boa administração, e ele descobre o seguinte, olha, eu ganho 1.000, gasto 800, ganho 10, gasto 8. Ele sempre vai gastando menos. Esse sim, ele consegue viver bem o presente e formar uma reserva para o futuro. E isso tudo é uma questão de educação, porque assim, a gente vê famílias que são criadas pelos mesmos pais e os filhos têm comportamentos totalmente diferentes, né? Tem um filho que guarda e tem uma vida tranquila e tem outro filho que, infelizmente, gasta tudo e vive com dificuldade e acaba sendo um problema para a família. Por que isso acontece, Altemir? Doutora Luciana, não tivemos educação financeira e muitos pais não estão transmitindo educação financeira, ainda não conseguem. Aí o que acontece? Os filhos, eles são esponja, eles são antenas parabólicas, eles estão captando tudo o que acontece no ambiente. Então funciona mais ou menos assim. Aquela mãe que quer ensinar o filho a poupar, chega todo dia com compras. Então, olha que ela fala uma coisa, mas faz outra. A criança é esponja, ela só vai absorver o seguinte, a minha mãe está mentindo. Isso não funciona. E vice-versa. E o que acontece? Como não tem essa comunicação, esse diálogo aberto de falar, olha, a gente trabalha, ganha salário e a explicação como tem que ser mesmo, a criança não entende nada disso. Então ela vai fazer do seu jeito, né? E esse do seu jeito, elas saem avessas aos pais. Um pai extremamente sovina vai criar uma criança perdulária, vai criar uma criança gastadora. Exemplo, o filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Os pais da personagem são extremamente sovinos, né?
a filha saiu ao contrário. E o outro lado também, às vezes aqueles pais muito mão aberta, toda hora com problemas financeiros endividados, o filho sofre tanto junto, ele pega carona no sofrimento dos pais, que ele já fica um poupador ao extremo. Então ele tem medo de gastar, ele tem dó de gastar o dinheiro, sabe? Ele não compra, ele fica, se ficasse com o carro, ele vai ficar 20 anos com o mesmo carro, né? Porque ele tem muito sofrimento aí. Uhum. Então isso depende muito também do que ele enxerga em casa, na família. Como você falou de filhos que tem os pais sovinas, geralmente eles acabam gastando tudo que tem quando percebem que existe uma certa educação financeira, uma certa possibilidade de gastar, e daí gastam tudo. São exatamente o oposto dos pais. Exatamente. Tem uma pesquisa americana que pegou 1.000 pais e entrevistou os pais, né? E depois entrevistou os filhos, né? 90% dos pais foram reprovados, porque eles diziam uma coisa e faziam outra. Por quê? Porque, ó, seus filhos, você tem que, né? Os meus já estão grandes agora. A criança, ela entrega. A criança, ela não tem freios, né? Então é muito interessante alguém perguntar para uma criança e falar: como é que é seu pai? Ah, a criança vai falar tudo, né? Como é que é sua mãe? Vai falar. Porque a criança é assim. E a criança, como ela está percebendo, ela já entende algumas coisas. Ah, então ele faz isso, eu vou fazer justamente o contrário. Certo. E o que você dá de dica para as pessoas que estão assistindo aí com relação a poupar, educação financeira? O que você pode nos ensinar a respeito de tudo isso? Você dá aula sobre isso, né, Altemir? Então, o que eu tenho ensinado nas empresas, né, para os funcionários, né, nessas empresas preocupadas com a educação financeira dos empregados, né, que é muito importante isso. A empresa, ela dá um bom salário, dá uns bons benefícios, né, mas às vezes não dá educação financeira. Então o funcionário, às vezes, ele entende o seguinte: eu não ganho bem. Mas as empresas que trabalham isso dão essa oportunidade. Então, nas palestras e nos cursos, as pessoas acabam perguntando: é preciso poupar? Eu falo: claro que é preciso poupar. Por quê? Porque nós queremos viver o resto da nossa vida bem. Agora, esse resto da nossa vida é quantos anos? Mais 30, mais 40 anos? Quanto mais tempo eu viver, mais dinheiro eu preciso para manter o meu padrão de vida, ok? Então, se eu não formar poupança, eu posso deixar para formar muito tarde. Aí eu vou descobrir: puxa vida, não tenho nada, e agora estou com 60 anos, agora estou com 70. Outro detalhe também da educação financeira, doutora Luciana, é isso, que as pessoas falam o seguinte: ah, não pode ter desejo. Pode. O que não pode é os desejos serem superiores às necessidades. Então tem muita informação errada aí na internet, muita. Essa, por exemplo, é uma que as pessoas só falam: olha, só gasta o dinheiro naquilo que é necessário. Não é verdade. Porque senão essa vida, ela fica no preto e branco, né? Sem cor, sem vida. Então eu gasto dinheiro no que é necessário, mas de vez em quando eu tenho meu desejo. É ir num bom restaurante, é fazer uma viagem, é comprar uma roupa. Tem muita coisa aí que é desejo. O erro é quando a pessoa só viaja, só compra, só gasta, e agora falta pro que é necessidade. Não tem dinheiro daí para a escola dos filhos, não tem dinheiro para outras coisas, porque gastou errado. Então a educação financeira, ela traz o quê? Um equilíbrio, né? E quando ela traz um equilíbrio, ela traz também um equilíbrio emocional. A pessoa, olha, nos casamentos, gente, o dinheiro faz um estrago, doutora Luciana. E aí, quando tem uma boa comunicação, a coisa flui. Quando não tem, aí é o UFC. Aí a coisa dá briga mesmo. O UFC é boa. O Gilles Balbinotti está aqui conosco, participou de uma live, ele fez uma pergunta, mas eu vou deixar um pouquinho mais para depois, porque é um assunto diferente que a gente está tratando agora. Mas o José D'Amigo, seja muito bem-vindo, inclusive ele vai fazer uma live conosco daqui a uns dias. Como lidar em meio à crise e à falta de renda com a opção de desinvestir um bem para satisfazer as despesas, enquanto se busca ou espera uma nova fonte de renda? Bacana isso que ele está falando. Muita gente está passando por isso, tá? Porque, como eu falei, alguns tiveram redução de salário, outros perderam o salário, né? Mas a pessoa, ela tem um patrimônio. Então, a reserva dele é esse patrimônio. Então, muitas pessoas agora estão se desfazendo desse patrimônio. Ou seja, eu falo assim, que é melhor retroceder para depois avançar. Então, nesse momento, talvez aquela pessoa, ela está vendendo algum bem, né? E ela está retrocedendo, ela sente que ela perdeu. E é claro que ela está perdendo. Mas se ela tiver esse pensamento que eu estou tentando colocar, graças a Deus, dessa live, que é o seguinte: olha, continue com esperança, continue um batalhador, continue um sonhador, porque é o seguinte: você retrocede agora, mas daqui a pouco você conquista tudo de novo. Por quê?
Porque se eu estiver bem com a minha saúde física e emocional, é mais fácil de conseguir um novo emprego. É mais fácil de eu criar um novo empreendimento, um novo negócio. Agora, se eu não estiver bem com a minha saúde física e emocional, aí, gente, aí quase é o fundo do poço mesmo, e eu continuo cavando mais ainda, então eu não saio disso. Então, a minha resposta é, olha, não se preocupe se nesse momento você está perdendo algum bem, tá? Dinheiro se recupera, tá? Vida não. Saúde não. Saúde não. Aldemir, e quando a pessoa tem opção ou de desinvestir, que a gente pensa também que nesse momento desinvestir é um problema, porque tudo está sendo desvalorizado, né? Então você quer vender um imóvel, agora provavelmente você vai perder muito valor no mercado. E você também tem a opção de fazer um empréstimo. O que você sugere nesse caso? Tem que fazer a conta? Tem que fazer uma conta e um bom planejamento, né? Vamos pegar um exemplo de um diretor de empresa, pronto, que ganhou um alto salário e perdeu o emprego. Mas acontece que houve uma mudança em todo o segmento dele. E a gente tem que prestar atenção que está ocorrendo mudanças em vários segmentos, né, como aluguel de conjuntos comerciais, vários movimentos estão acontecendo na economia. Aí eu trabalho num tipo de segmento que ele realmente mudou, mas eu continuo o mesmo. Então talvez eu consiga um emprego daqui a 2 anos, 3 anos, ou se eu conseguir, eu vou conseguir menos do que eu era antes, um salário menor. Então eu tenho que tomar preocupação, porque se eu tomar o dinheiro emprestado, mesmo que a taxa de juros reduzir um pouco, eu vou ter que pagar essa dívida. Né? Então, às vezes, eu tenho que olhar o seguinte, como é que eu preciso estar? Bem emocionalmente. Então, se eu tiver um prejuízo financeiro agora, mas eu conseguir ter saúde, estiver bem, eu tenho garra e força para melhorar. Até para participar de entrevistas e reformular. Esses dias eu participei de uma live, doutora Luciana, tem um amigão meu lá do Nordeste, e ele mandou uma mensagem. Ele tem, eu acho que 74 anos. Ele já fez vários cursos durante a pandemia agora. Por quê? Porque ele simplesmente descobriu que ele vale muito. E realmente, ele tem muita experiência e tal. Aí eu vejo jovens de 30 anos que também perderam emprego, adivinha o que eles estão fazendo? Vendo uma série de filmes. Aí não tem condição, né? Não tem jeito. É verdade, é verdade. E é interessante que você falou descobrir o valor, né? Esses dias, eu li ontem no LinkedIn e foi super curtido, né? Que um filho ganhou um carro do pai, um carro antigo. Né? Já estava meio de lado aquele carro e tal. E aí o pai falou, leva esse carro na concessionária e vê quanto eles pagam. Aí a concessionária pagava X, né? Leva no ferro velho e vê quanto paga. Paga X vezes por 2. Agora leva aqui no Instituto de Valorização do Carro Antigo, né, nesses mercados de carro antigo, vale 10x, né? Então, às vezes, a gente tem que saber quem nos valoriza e saber o nosso valor, porque a gente está no lugar errado também, né? Também, tem gente que talvez esteja vendendo o imóvel agora no desespero, mas ele procurou um corretor só. Ele não está sabendo procurar. E, gente, no calor da emoção não se toma decisão, né? Porque eu sei que está sob pressão, sobrecarregado. Então, nesse momento, o que é melhor? Não paga algumas dívidas para pagar elas depois, você vai ter que pagar, mas não sai desfazendo-se de patrimônio. Não é hora simplesmente de jogar fora isso, né? E esse exemplo do pai é fantástico, porque olha só, se eu olhar outros tipos de oportunidade, elas existem. Mas às vezes o que está acontecendo? A pressão faz com que a pessoa só olhe para baixo. Então ela, infelizmente, se desvaloriza. E se desvaloriza. E você acha que nesse momento também é importante, então, buscar uma ajuda emocional e até na área de financeira mesmo, né? E também... Oi. Doutora, nesse momento preciso 3 ajudas, tá? A pandemia, gente, é algo assim inédito em termos de economia mundial, uma coisa terrível, mas ela está fazendo um deslocamento. Na minha área de educação financeira, ela está fazendo um bem. Nunca, no mundo inteiro, tantas pessoas pararam para, na ponta do lápis, saber quanto ganha e como gasta. Como agora, as pessoas estão fazendo contas que não faziam antes, né? Sim. Então, são 3 profissionais nesse momento que eu acho que uma pessoa precisa procurar para ajudá-la a sair dessa situação. Primeiro, jurídico, um advogado. Você tem que saber os seus direitos e os seus deveres para parar de fazer besteira. Porque tem muita gente fazendo besteira, né, com fornecedores, besteira com cliente, com o proprietário do imóvel, o aluguel. Então tem coisas erradas. Então eu preciso desse profissional. Um outro profissional, realmente, um especialista na área de finanças, porque como ele já vivenciou muita coisa, de repente ele
já olha o que está acontecendo com você e fala, eu conheço isso aí. Então nós vamos procurar um outro tipo de empréstimo ou uma outra negociação. E o terceiro é realmente procurar um psicólogo, procurar alguém que nesse momento possa dar aquele subsídio, né? Porque a pessoa está muito perdida. Ela está perdida tentando resolver às vezes tudo sozinho, e é a família que deve ajudar a resolver. Ela está perdida porque ela olha a notícia é ruim, toda hora a notícia é ruim, né? Ela liga para os amigos que na verdade não querem ajudar, que às vezes ela acha que é amigo, mas o cara está preocupado com a vida dele. Né? Então, às vezes eu estou ligando, olha, eu estou com um problema financeiro, o cara já fala, não vou lhe ajudar. Mas eu não pedi ajuda, eu quero alguém para conversar. E por isso que esses três profissionais, nesse momento, eu acho que vão ajudar muitas pessoas, muitos empresários, a conseguirem passar por esse vale, por esse momento. Com certeza. E me dá algumas dicas com relação à educação financeira. Eu me lembro que você, em algumas conversas que a gente teve, você falava muito de cartão de crédito, de comportamento, de algumas... Você contou também uma história para mim de um menino que comprou um carro, né? Que é muito bonito. Ah, esse é bacana. Esse menino é do interior do Paraná, né? Olha que interessante. É o Thiago Morales Berci, tem o Facebook Menino do Fusca, e eu lembro que tinha gente que reclamava da história dele. Porque, né, como a gente fala que carro não é investimento, tinha gente que falava, poxa, mas o menino comprou um carro. Mas uma criança que aos 7 anos coloca na cabeça uma meta, um sonho, e guarda dinheiro para comprar um carro, tem que ser valorizada. Né? Porque a meta dele era o Fusca, ponto final. Era o objetivo dele. Guardou dinheiro 3 anos, aos 10 anos, doutora Luciana, o menino tinha o Fusca. Comprou um Fusca usado, realizou o sonho. Parabéns! Né? E o Thiago, ele é um realizador de sonhos. Agora esse menino já tem 18 anos. Né? Ele está fazendo outras coisas. Então, quando a gente pega um exemplo como esse, a gente tem que olhar essa parte boa. Parar de ser muito turrão e falar, mas comprou um Fusca velho. Tal. Não é essa a questão. A questão é que ele tinha um plano e ele seguiu o seu plano. Tinha um sonho e realizou o seu sonho, né? Então, a educação financeira que eu tenho visto por andar por esse Brasil é essa educação financeira que quer que as pessoas realizem seus sonhos. Que as pessoas consigam descobrir o seguinte, gente, eu sou dono do dinheiro. Eu mando nele, não é o dinheiro que manda em mim. E daí ele começa a descobrir o porquê que às vezes o vizinho tem mais que ele e ganha o mesmo salário. É que o vizinho tem aquela vida com controle, administração, ponderado, e ele não, ele é foito. Ele é aquele que toda hora quer ostentar. E é um grave problema na nossa sociedade. Pessoas que vivem de aparência. Né? Eu, na minha história que trabalhei em banco, vi muita gente realmente que vivia de aparência. Né? E eu sou do tempo do banco que tinha o formulário contínuo, né? Ou seja, saía aquelas folhas de papel para a gente ligar para os clientes, então eu tinha o papel. E uma vez num banco desses, a folha de papel vazou dos funcionários daquela agência. E a curiosidade de todo mundo foi olhar quem era quem, né? E a gente descobriu que tinha um gerente que todo mundo invejava, que era o devedor, o maior devedor da agência. Porque era tudo empréstimo, era tudo cartão, tudo cheque especial, tudo financiado. Então, nós temos que olhar isso. A educação financeira, ela não quer dizer que você não gaste. Ela quer que você gaste com sabedoria, né? Ela quer saber que você invista, mas invista com segurança, liquidez e rentabilidade. Então, ela vai ensinando você a conduzir uma vida financeira melhor, mais saudável. Sim. Você falou de um filme que é aquele... Os delírios de consumo de Beck Bloom. Certo. Esse filme é um dos melhores na área financeira mesmo. Tem o livro, claro, né? Uhum. E ele mostra a história dessa menina. Quem prestar atenção no filme, a mãe comete erros gravíssimos com aquela menina. Aí quando ela vai para a vida adulta, ela não tem pai e mãe. É ela e os cartões de crédito. E aí é uma relação difícil. Eu vi esse filme, até eu lembro que ela briga por causa de uma bota numa loja, chega até arrancar os cabelos da outra. Que é um caso de patologia, né? Nós consideramos que é o consumidor compulsivo. No Brasil, 3% da população estima-se que sejam consumidores compulsivos. Que é aquela pessoa que ela precisa gastar. Ela não consegue ficar sem gastar, sabe? E é muito interessante isso. Seria um vício, uma carência? A gente ouve falar, por exemplo, as mulheres assim, eu estava tão estressada, tão triste, eu fui no shopping comprar alguma coisa para mim. Isso é normal? É. Né?
É normal. Uma vez eu me lembro que eu fui dar uma palestra só para mulheres lá no Espírito Santo, né? E um personagem que eu usei na época era uma delegada de uma novela. E eu me lembro que eu parei para assistir essa novela porque tinha esse detalhe. Eu notava que aquela profissional sempre tinha uma sacola, uma compra, mas ela não abria as compras, ela guardava no armário. Aí eu comecei a prestar atenção na personagem e eu fui vendo que ela era, a provocação de quem escreveu era isso, ela era uma consumidora compulsiva. E por que ela comprava? Porque na delegacia tinha um problema, ela saía e comprava alguma coisa. Aí chegava em casa, tinha um problema com a família, ela saía e comprava alguma coisa. Aí ligava para uma amiga, discutia ela e a amiga, ela comprava alguma coisa. Então, realmente, o consumidor compulsivo, às vezes, ele tenta aplacar algo emocional através da satisfação que aquela compra dá. Que no momento em que a gente compra, gente, quando você comprar qualquer coisa, você sente satisfação. Né? Você está pagando aquilo, você está possuindo aquilo, né? Mas isso passa, isso é muito passageiro. Então o consumidor compulsivo acaba errando, porque toda hora ele quer aplacar alguma coisa comprando. Só que daqui a pouco ele gastou muito mais do que ele poderia. Com certeza. E, Altemir, você também comentou ontem que a gente estava fazendo também uma live sobre um outro filme que era sobre uma pessoa que tinha barco, se não me engano. Ótimo, bem lembrado. O Mercador de Veneza. Para aquelas pessoas que querem entender o que é juros, o que é usura e o que é o problema de ser fiador ou avalista, que eu vou pedir até para você explicar para todo mundo, que as pessoas não se atentam para esse detalhe, que é um amigo ou um colega de trabalho ou um parente pediu para você ser fiador. Ele fala que ele vai pagar, porque aquela prestação é baixa, é pequena. O que a pessoa não pondera é que se ele deixar de pagar, é você quem vai pagar a conta. O Mercador de Veneza, ele deixa muito claro, ele coloca muito em evidência, né? O problema de uma pessoa muito rica que quer ajudar um amigo. Novamente, ele quer ajudar um amigo. E o que ocorre? Ocorre que aparece uma pandemia naquela época, ou seja, aparece uma tempestade. E a gente não está preparado para isso. Ele tinha, eu acho que, sei lá, milhares de vezes o dinheiro que ele emprestou. Ele tinha muito dinheiro. O empréstimo não era nada. Mas aconteceu o imponderável. E ele era fiador desse empréstimo, então assista o filme e você vai ver que a coisa complicou. Essa questão da fiança, ontem a gente fez uma live também no YouTube e eu comentei, né, que muitas vezes as pessoas ficam com dificuldade de dizer não para uma fiança, para um amigo. E aí eu até brinquei, eu acho que é muito interessante, às vezes você dá uma desculpa muito boa, que é assim, olha, eu tenho combinado com a minha esposa, com meu marido, que a gente não é fiador de nada. Ou eu tenho combinado com meu filho, eu tenho combinado com alguém da família, né? Então isso é importante, se preocupar em não ser fiador mesmo. Hoje em dia existem, inclusive, fianças bancárias, garantias bancárias, né? Então, eu falo, claro, quando é filha é difícil, né? Quando é uma pessoa muito próxima, mas quando é um amigo, às vezes é melhor a gente tentar. Senão vai perder o amigo depois, né? Perde o dinheiro e perde o amigo, né? Então, como você falou muito bem, é um não elegante. Né? Dizer, olha, não empresto porque eu sou casado. E como é uma união estável, minha esposa não permite, ou meu marido não permite. Ponto final, e é isso mesmo que tem que ser. Assim, muitas pessoas que estão com problemas financeiros hoje no Serasa não compraram nada, doutora Luciana. Não fizeram nada. Foram apenas fiadores. Então, quer dizer, elas estão pagando uma dívida que não lhes pertence. E você também ajuda muitos casais, né, Altemir? Gostaria que você comentasse sobre essa questão da relação econômica entre os casais, que eu acho que é super interessante falar um pouquinho disso. Geralmente tem um que gasta mais, um que gasta menos. O que é o equilíbrio? Como que se chega a isso? Tem. E aí é quase uma terapia para casal mesmo, porque não se entendem, né? Às vezes, por exemplo, o marido quer muito que a esposa use uma planilha, né? E ela quer um caderno. Para ela serve escrever. Tudo bem, gente. Eu falo, cara, marido, para com isso. Para que gráfico e planilha? O importante é o resultado. Se aquele caderno der o resultado, que vocês estão gastando menos e agora tem que investir, ótimo. O importante é o controle, é o resultado. E às vezes tem esposas também que ela é muito eficiente, ela já trabalha na empresa com planilhas, com a economia da empresa, e quer que o marido entenda de planilha. E ele também não entende. E para ele tá tudo bem escrever em qualquer papel. Então, assim, as pessoas têm que parar com essa briga, sabe? É o meu modelo. Não, tem que ser um modelo bom para todo mundo.
tá? Então, se a briga é planilha, ele faz planilha e ela faz caderno. Pronto. E os dois mostram e fecha a conta. Outro erro comum, não conversa, doutora Luciana. Então, por exemplo, uma vez um casal, um querendo ajudar o outro, ele saiu do trabalho e falou, vou fazer a compra no mercado, a compra do mês. Ela estava em casa e ela falou o seguinte, olha, ele vai chegar, vou fazer uma comidinha especial para ele hoje, mas vou passar no mercado, faço a compra do mês e já preparo essa janta. Aconteceu que os dois chegaram ao mesmo tempo. E aí o que aconteceu? Ela ia preparar a janta, o carro estava cheio de compra, ele chegou em casa com o carro cheio de compra. Os dois gastaram uma grana indevida, porque depois faltou dinheiro para outra coisa. Então os dois acabaram brigando, porque um não telefonou para o outro. Bastava um telefonema falar assim, olha, esposa, eu estou saindo do trabalho e vou no supermercado. Ela, opa, não, já estou aqui no mercado, não precisa. Então eles gastaram errado e deu discussão. E isso ocorre com, às vezes, o marido ou a esposa, fiz tal compra. Peraí, mas por que não falou comigo? Não é uma questão de autoridade, é uma questão de comunicação. Não custa comunicar, sabe por quê? Porque às vezes a esposa planejou uma viagem de férias, né? Uma coisa muito legal, e o marido gastou em uma coisa agora que não deveria. Tirou dinheiro daquele planejamento das férias. E se ele telefonasse avisando, olha, estou com vontade de comprar isso, a esposa ia falar o quê? Lembra do sonho, lembra do objetivo, nós queremos, com os nossos filhos, fazer tal viagem e nós precisamos de todo o recurso. Então, nesse momento, não se gasta em outra coisa, a não ser formar a poupança para a viagem. Então, quando eu atendo os casais, eu vejo que as discussões são por picuinha, porque faltou comunicação. E, principalmente, acabam se endividando porque não conversam. Aí ela toma dinheiro emprestado, ele toma dinheiro emprestado, aí pega dinheiro com a mãe, ele pega dinheiro com o irmão, aí pega dinheiro de um colega de trabalho, quando vê, os dois estão com uma dívida. Eu tenho até uma palestra sobre isso, que a dívida começa com 7 mil, quando eu recebo o telefonema da esposa para uma consultoria, e ela passa de 70 mil quando eu começo a conversar com eles. Porque de tanto que os dois escondiam problemas financeiros um do outro. Entendi. E a gente vê também, antigamente, primeiro que o homem que praticamente, né, bancava toda a casa. Eu acho que isso mudou muito de lá para cá. E hoje a mulher também, né, com certeza colabora, às vezes até mais que o marido, com a questão orçamento financeiro do casal. Como é que tem sido essa tua experiência de verificar isso realmente acontece? Ou tem casais assim que cada um combina, você paga isso, você paga aquilo, a gente não sabe quanto cada um ganha. Como que os casais estão lidando com isso, Altemir? Olha, tem muitos homens que não estão sabendo lidar quando a esposa ganha mais. Entendeu? Tem alguma coisa no nosso DNA que precisa ser trabalhada. Então, ele não se aguenta, entendeu? Porque a esposa ganha mais, isso mexe com a autoestima dele. E não precisaria ser assim. É simplesmente os dois pegarem o recurso financeiro e colocar numa conta e falar, olha, isso aqui é para a manutenção da casa, manutenção dos carros, para a nossa viagem, para a escola dos filhos. Deixa todas as despesas que precisam, né? E ela vai dizer o seguinte, ó, eu preciso de tanto dinheiro que é para as minhas coisas, para as minhas compras e tal. É um diálogo, é uma comunicação. O que ocorre é que às vezes não tem isso, né? E daí passam-se 10, 20 anos e os dois descobrem o seguinte, poxa, se nós tivéssemos unido as nossas finanças, né? Em conjunto, para realizar sonhos e tal, a gente viajava mais. Nós seríamos mais felizes. A gente teria conquistado mais coisas, né? Porque assim, não é controlar o dinheiro um do outro. É simplesmente entrar num acordo e dizer... É igual numa empresa, onde os sócios se reúnem para dizer o seguinte, olha, qual investimento será feito esse ano ou nos próximos anos? O que a gente precisa reduzir? É uma conversa de sócio, né? Onde vai decidir exatamente para onde vai o dinheiro. Simples assim. Perfeito. E a gente vê também que tem muitos homens, né, que bancam a casa, ou até mulher, e aí eles não comentam com a esposa da sua situação delicada financeira, e a esposa, a família inteira, os filhos, continuam gastando como se tudo estivesse normal, porque o marido não tem a coragem de falar da dificuldade, né? Que novamente tem um problema no DNA, porque o homem tem assim, eu fiz o problema, eu resolvo. O homem tem a mania de bater no peito e falar, não, isso aqui eu vou resolver. Aí a coisa vai só agravando, agravando. A esposa e os filhos estão notando que ele está com falta de humor, né? Que ele anda mais depressivo. As pessoas notam que ele mudou, mas ele não aceita, porque ele quer resolver o problema que ele fez. Até que chega um momento que aquilo está insustentável. Só que daí os filhos já não aguentam o pai rabugento.
A esposa falou, esse não é o marido, não é a pessoa com quem eu casei, isso é um outro homem, isso aqui é um ogro, né? E aí, tudo porque a pessoa não falou. E não custa, né? O marido, a esposa falou assim, ó, errei, acabei me endividando, vem cá, me ajuda, vamos nós dois juntos sairmos. Eu já peguei caso que a esposa escondeu todas as dívidas do marido. E o marido tinha, né, uma ideia, uma noção que estava tudo bem. Quando a casa caiu, ele ficou com um olhar triste, assim, sabe? Mas daí a gente conversando, ele falou, tudo bem, vamos embora. O importante é resolver o problema. Por quê? Como ele amava tanto a esposa, o que é melhor? Resolver o problema financeiro e tocar a vida. Ou ele poderia apontar o dedo, brigar, piorar a situação e os dois ainda não estarem mais juntos. Sim. Então aqui fica a hashtag, fica a dica. Gente, problemas financeiros você resolve, principalmente se você tiver uma boa companheira, um bom companheiro. Com certeza vocês juntos saem melhor da dívida. Sozinho você sai, mas demora muito mais tempo. Sim. E, Altemir, a gente vê, claro, que tem muitas pessoas que perderam uma remuneração, estão num momento difícil, mas a gente também vê que é um momento que as pessoas estão percebendo que elas não têm necessidade de muitas coisas, estão gastando menos porque acabam praticamente se alimentando em casa, não gastam tanta gasolina porque não se deslocam, gastam poucas roupas. O que a gente pode aproveitar desse momento da crise para guardar? Conta um pouquinho o que você acha disso. É muito interessante, porque todos nós, quando começamos a nossa carreira profissional, a gente ganhava pouco, né? E ganhando aquele pouco, a gente vivia. E a gente sonhava, quando eu ganhar mais, eu vou guardar e vou fazer. Só que o salário foi subindo e os gastos também, né? E agora a coisa mudou, porque isso que eu falei da pandemia, né? Ela é ruim, mas ela ajudou a educação financeira. As pessoas estão parando para olhar mais suas finanças e descobrir, olha, agora eu estou comendo em casa. Realmente comer em casa é mais barato. E sempre foi, não é novidade. Então a pessoa descobre assim, caramba, então todo dia almoçando fora custa tanto. Eu fazendo almoço em casa, poxa, rende mais. Parabéns. Qualquer coisa pegava o carro, saía de carro. Agora descobre que não sai, como economiza com manutenção do carro e gasolina. E assim consecutivamente, a gente acaba descobrindo que tem várias coisas que agora eu posso fazer, né? Eu realmente fiz teste, ligando para empresas, por exemplo, e falando, olha, a minha internet aí, eu preciso conversar com vocês. Na hora o atendente já deu 50% de desconto. Então a gente começa a descobrir que se eu pegar o telefone, né, não é assim, vou fazer por fazer. Não, vou fazer pela necessidade. Eu preciso reduzir essa conta. Então você vai descobrir que tem como reduzir. Então agora é uma boa hora de educação financeira para marido, para esposa e para filhos. Porque se os filhos verem os pais se movimentando e alegremente falando o seguinte, poxa, antes a gente gastava X, agora a gente gasta menos, porque agora a gente está mais unido, agora a gente descobriu que isso aqui realmente precisa, o que não precisa, o que pode cortar, o que pode reduzir, e aproveitar esse momento como se fosse um jogo de banco imobiliário. Eu lembro que na praia todo mundo jogava banco imobiliário e se divertia. Gente, pensa como se fosse um jogo, porque essa pandemia ela vai passar. Agora, se eu sair dessa pandemia com hábitos financeiros bons, a minha vida só melhora. Com certeza. E você indica o banco imobiliário para uma brincadeira de um final de semana entre a família? Você acha que ainda continua sendo algo fundamental para a educação Continua. financeira? Se eu entrar com essa proposta, doutora Luciana, ela é bacana. Por quê? Eu já joguei banco imobiliário, onde eu era o banqueiro ali, e eu fazia as provocações. Então, daqui a pouco, os filhos, eles falavam assim, você está mudando a regra. Eu falei, é assim que funciona o mercado lá fora. Às vezes a gente está pensando que funciona e a regra do jogo mudou. Então, se as pessoas pegarem realmente o banco imobiliário com o pensamento, eu vou jogar, me divertir, mas eu vou inserir situações para a gente ver como é que é. Uma vez eu dei um curso para casais e eu levei 3 tabuleiros de banco imobiliário. E eu fiz os grupos, doutora Luciana, e separei, né? Como eu era o banqueiro, o que aconteceu? Eu fui mudando a regra. Tinha marido estressado. Tinha esposa dando chute por baixo da mesa no marido. Porque eles queriam ganhar o jogo. E toda hora eu estava mudando regra. E daqui eles ouviam lá na outra mesa que alguém estava se dando bem. A competição aflorou. E era muito interessante. Daí, claro, como era um curso, eu parei o curso e eu falei, gente, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Que eu provoquei todo mundo. E vocês estão vendo que na hora que fala de dinheiro, mexe com o nosso emocional,
E realmente aflorou, e todo mundo começou a conversar e falar, puxa, como eu mudei, eu não sou assim, né? Mas naquela hora a competição fez com que aflorasse o pior daquela pessoa. Sim. E, Altemiro, como que a gente faz para fazer um curso com você ou para uma empresa contratar os serviços para ensinar os seus colaboradores a ter educação financeira e ter uma saúde melhor até em razão disso? Então, tem o site altemirfarinhas.com.br, né? É nesse site que eu recebo os e-mails, os contatos, né? E as pessoas realmente pedem lá, né? Se elas querem palestras, querem cursos, querem consultoria. Por exemplo, nesse exato momento eu estou dando um curso para 26 pessoas, né? Então, são vários casais, tem gente até de Portugal. O que as pessoas observam durante o curso, né? É porque eu uso uma outra metodologia. Eu uso muita coisa ligada no nosso dia a dia, né? Então, assim, eu uso alguns parâmetros, algumas coisas que a pessoa descobre, poxa, ele está mexendo com o meu inconsciente. Eu peço para as pessoas uma dinâmica, doutora Luciana, que é para a pessoa lembrar do primeiro brinquedo que ela ganhou na vida. E aí a pessoa começa a refletir e fala, caramba, o primeiro brinquedo que eu ganhei foi um carrinho, uma boneca, foi tal jogo. E daí aquilo vem, eu falei, quanto valia aquilo? Mas olha o efeito disso tudo, né? E daí a gente começa a trabalhar essas finanças comportamentais. E aí a pessoa descobre o seguinte, realmente, eu preciso retornar ao passado, parar de lembrar de coisa ruim, só lembrar das coisas boas, trazer isso para o presente e saber o seguinte, os brinquedos que eu estou comprando agora, né? Porque agora eu compro os meus brinquedos, né? Como é que eu estou tratando eles, né? Que alegria isso está me trazendo? E aí a gente começa a fazer todo um trabalho, um processo. Então, algumas empresas realmente estão investindo em educação financeira, preocupadas com seus empregados, que estão agora fazendo isolamento, estão em home office, né? Mas um dia eles vão voltar. Essas empresas preocupadas com a educação financeira irão trazer os seus empregados de volta de cabeça erguida, tá? Porque aquelas empresas que não estão ligando para a educação financeira, os funcionários vão retornar, mas com um peso de dívida sobre os ombros, porque eles não souberam lidar, negociar com o banco, negociar com financeira, né? Então, eles não sabendo negociar, eles estão se afundando em dívidas, né? Quem desejar entrar em contato é pelo site altemirfarinhas.com.br. E você dá também cursos regulares, se uma pessoa física, uma pessoa quiser, vamos fazer um curso, você marca alguns cursos e aí a pessoa se inscreve individualmente ou é só para a empresa? Então, a partir agora do segundo semestre, nós vamos abrir o curso, né, eu vou abrir um curso para o Brasil inteiro, vai ser um EAD realmente, um curso gravado online, onde nós vamos ter as nossas lives periódicas durante o curso, né? E ele vai acontecer agora mais ou menos sobre julho, agosto, acontece o curso. Então eu devo abrir 2 turmas agora no segundo semestre. Em outros casos, não. Em outros casos, a empresa contrata um curso. E aí que é bacana essa empresa que ela consegue perceber isso, né? Eu falo que o RH, ele não oferece apenas para o empregado. Eu falo, olha, o empregado e a família. Porque já que eu vou entrar na casa dele, coloca a esposa, o marido junto, o filho, põe todo mundo para falar, né, do assunto. E aí que fica bacana. Que legal. E Altemir, dá um pouquinho mais de dica com relação à questão de como que a gente lida com cartão de crédito nesse momento, com juros, nesse momento que, né, tem muita gente assistindo aqui que eu sei que é empresário, microempresário. O que você pode ajudar com relação à negociação, que você tem visto aí no mercado? Ótimo, então vamos lá. A pessoa agora que está com dívidas, com problemas financeiros, né, ela deve eleger quais dívidas ela vai pagar, né? Então, como a gente falou um pouco ontem, eu repito hoje, olha só, tem dívidas, tem contas que você não pode simplesmente engavetar. Vai ser um grande problema, tá? Vamos falar de algumas e eu vou pedir sua ajuda, doutora Luciana. Olha só, tem gente que está lá com o seu conjunto comercial, brigando lá, né, com os fornecedores e tal, e ele não paga o condomínio. Qual problema vai acontecer se ele não paga o condomínio, ou da casa ou do imóvel que ele tem? Nesse caso, né, o condomínio, ele tem direito de vender, né, leiloar o imóvel para pagar a dívida. Então, ele não goza do direito da impenhorabilidade do bem de família. Então, tem que tomar muito cuidado, né, nesse caso e nas dívidas de impostos sobre os imóveis também, né, tanto da sua casa quanto do seu conjunto comercial. Então, aqui fica novamente esse conselho, tá vendo? Tem coisas que você não pode engavetar, são dívidas que você tem que negociar. Condomínio é uma delas, né? A outra dívida é financiamento imobiliário.
Se você tem um financiamento imobiliário, a casa já não lhe pertence, né? Ou o barracão da sua empresa não lhe pertence. Ele pertence ao banco que fez o financiamento. A falta de pagamento vai gerar o quê? Gerar uma execução contra a pessoa, né, que está devedora, e aí acaba que tem os juros e tudo. O que você pode fazer, que a gente até comentou ontem, é fazer uma renegociação, né, da dívida, né? Então, eu tenho 14 parcelas, eu tenho 30 parcelas, eu estou pagando 6 mil. Não, então agora vamos dividir, vamos pagar 3 mil por mês. Quer dizer, alguma coisa no sentido de minimizar esse custo agora, mas não deixar de pagar. E para empresários, quem está nos ouvindo, gente, existe uma concorrência entre os bancos, né? Sejam os bancos tecnológicos, as fintechs, e os bancos normais. Então, agora é o seguinte, se está com essa dívida, financiamento imobiliário, não consegue pagar, consulta outro banco, fala, olha, eu tenho isso aqui, o meu saldo devedor é tanto, o que pode ser feito? Se a taxa de juros for menor, realmente cair o valor da parcela, ficar o mesmo prazo, eu simplesmente pego essa minha conta e levo para outro banco. Né? Então, a portabilidade, exatamente. Então, nesse momento em que está sofrendo pressão, que estão ligando e cobrando, você tem que descobrir exatamente isso. Espera aí, esse banco está me cobrando, esse banco está me pressionando. Deixa eu conversar com outro, deixa eu conversar com o concorrente. E aí nós temos várias coisas que você pode renegociar. Com certeza, porque com um pouco de dinheiro você quita uma dívida grande, tá? Que tem esse detalhe também. A dívida, um dia ela vai ser paga, tá? A dívida não caduca, como muita gente acha que simplesmente a dívida caduca, né? Não é bem assim. Então eu preciso realmente formar reserva para enfrentar essa dívida. Outra coisa que eu percebo é pessoas prorrogando a dívida, doutora Luciana. Estou aproveitando, então estou jogando 60 dias, algumas conseguem 120 dias, só que um dia você vai ter que pagar a dívida. Então a prorrogação tem que estar na sua planilha, no seu controle, porque você não paga agora, mas vai pagar daqui a 2 meses. E aí, às vezes, tem que pagar duas mensalidades do que você deixou de pagar, né? A atual e a antiga, né? Então, isso, e corrigido. Tomar todo cuidado, correção e juros, né? Altemir, teve uma pergunta do Gilles, a gente está terminando, temos só 7 minutinhos aqui. O Gilles perguntou sobre as criptomoedas. O que você pensa disso? João, bem, primeiro um abraço para o Gilles, pessoa fantástica, né? Não precisa nem falar, o Gilles é uma pessoa maravilhosa, fantástica. Vamos lá, criptomoedas, gente, ela veio para ficar. Né? As pessoas falam, isso aí, daqui a pouco é pirâmide e some. Não, isso não vai sumir. Isso é um novo meio de pagamento, veio para ficar. O único cuidado, o cuidado é o seguinte, você precisa saber aonde você está comprando, com quem você está comprando. Se a gente pegar e procurar filmes aí no YouTube, aí, você vai acabar descobrindo o seguinte, o Banco Central americano tentou intervir e não conseguiu. Mas eles começaram a investigar e descobriram assim, centenas, né, de golpistas com criptomoedas. Pessoas que criaram instituições, bancos de Bitcoin, né, e quando arrecadam muito dinheiro, sumiram. Então, tem gente presa até hoje, tem golpistas pelo mundo inteiro. Um outro caso que me chama a atenção, se eu não me engano, foi na Inglaterra, o dono de um banco de Bitcoin, aos 38 anos, infartou e morreu. E é ele que tinha as senhas dos clientes, é ele que conseguia fazer as transações. Ou seja, todos perderam, né? Todos perderam. Então a gente só tem que tomar muito cuidado com quem a gente está comprando. Agora, vai ser alguma coisa meio de especulação. Por quê? Primeiro porque não é a moeda corrente do nosso Brasil. Então a hora que eu pego o meu salário e comprei Bitcoin e não tem essa regularização, eu esfriei o real, eu esfriei o meu dinheiro. Digamos que eu tenho um ganho bom financeiro lá no Bitcoin, agora nas criptomoedas, tá? Agora eu pego aquele dinheiro e quero comprar uma casa. Uma hora a Receita Federal vai te perguntar, como é que você está comprando uma casa desse valor? Da onde veio o dinheiro? Eu ganhei no mercado. É mais ou menos o dólar, né? No Black, a pessoa pegar e comprar dólar e tal. A moeda corrente do nosso Brasil é o real. Né? Então, existem outras aplicações financeiras onde eu posso tentar ganhar um pouco mais. Agora, criptomoeda, para fechar, ela veio para ficar, tá? Não tem volta. Me diz uma coisa, investir em CDB, o que você acha? Ainda é a melhor saída entre poupança? Você precisa de uma liquidez? Melhor que a poupança, gente. Antigamente eu dizia que a poupança era o primeiro degrau do investidor, já não é mais, tá? A poupança é um péssimo negócio. Então hoje tem esses CDBs que já são um pouquinho melhor que a poupança. E daí eu tenho que começar a procurar realmente outros investimentos para remunerar melhor o meu dinheiro. Porque com a queda da taxa Selic, ela vai continuar caindo e vai cair mais,
o brasileiro veio, digamos, a taxas de primeiro mundo, pelo menos em termos de aplicação financeira, não de tomar dinheiro emprestado. Tomar dinheiro emprestado nós somos ainda, puxa, estamos muito longe da realidade. Mas olha só, agora você vai conseguir o quê? 5% ao ano, 6% ao ano. Então eu tenho que realmente saber como aplicar melhor o meu dinheiro, porque senão eu não combato nem a inflação. Né? Quem está deixando dinheiro na poupança, talvez tire, em termos de ganho, né? Em termos de valor real, ele vai tirar menos dinheiro, tá? Porque o poder de compra foi corroído. Certo. E qual o melhor investimento hoje? Teu dinheiro, o que você faz, Altemir? Então, eu não recomendo e não indico investimentos. Por quê? É de acordo com o perfil de cada um. Claro. Então, tem alguém que está nos ouvindo que ele pode deixar o dinheiro aplicado por 10 anos. Outro está nos ouvindo, o dinheiro vai ficar aplicado até dezembro. Então, primeiro, eu tenho que conhecer o meu perfil, o período que eu vou deixar aplicado, tá? Saber se eu conheço de investimentos, porque daqui a pouco eu falo o seguinte, não, eu vou investir tudo em bolsa. Mas se a bolsa oscila e ela oscila, e eu sou uma pessoa muito conservadora, eu vou passar mal. Porque hoje eu tenho, amanhã não, né? Vai surtar. Ela não vai aguentar olhar lá o extrato e descobrir, poxa, caiu mais um pouco. Então, é conhecer o seu perfil, seu horizonte de aplicação, horizonte de tempo, e descobrir que existem outras formas de investimento, que não só o mercado financeiro. Às vezes eu vou investir na minha carreira. O Gilles é um exemplo, o Gilles investiu na sua carreira. Por isso que ele é um ótimo profissional. Né? Eu garanto assim, como ele pegou parte do dinheiro e investiu na sua carreira, ele conseguiu uma posição melhor. Então, olha, investir na sua carreira, investir no seu negócio, como o seu escritório. É um grande escritório. Por quê? Parte do dinheiro você reinveste no seu escritório, doutora Luciana. Então, ele é um bom escritório. Então, olha como a gente pode trabalhar com os investimentos fora do mercado financeiro para ganhar mais dinheiro. Certo. E investir em pessoas também, funcionários, você acha um bom negócio nas empresas? Excelente negócio. Tem empresa que está perdendo bons funcionários porque não deu educação financeira. Aí o concorrente contrata ele para ganhar um pouquinho a mais e ele vai embora. E ele leva os seus clientes junto. Ele leva a experiência, ele leva todos os cursos que ele fez nessa empresa. Então tem empresários cometendo um erro grave, perdendo justamente o que eu digo que é o coração da empresa, que são os seus empregados. Então, toda vez que eu consigo contratar boas pessoas, ou consigo manter aqueles bons profissionais, olha, eu vendo mais, meus clientes são bem atendidos, então eu preciso cuidar muito bem realmente dos meus empregados. Vale a pena investir em pessoas. Legal. Altemir, dá uma última... O que você tem para dizer, para a gente deixar um recado aí, uma dica? Tem mais 2 minutos. Então, vamos lá. Principal dica, tá, gente? Olha só. Em 1810 o mundo ia acabar, não acabou, ok? Depois nós tivemos 1999, acho que todo mundo lembra, o bug do milênio. O mundo não acabou, os aviões não caíram, não aconteceu nada daquilo que eles falaram. Então, todas as crises que as pessoas tiveram muito medo que o mundo iria acabar, não aconteceram. E eu acredito que agora também o mundo não irá acabar, né? Mas a gente vai ter que passar por uma tempestade, ela continua vindo, essa tempestade, continua com ventos fortes, raios e ondas. Mas ela vai passar como as outras passaram. O que eu preciso nesse momento? Estar bem em termos de saúde física, emocional e financeira. Aí entra a terceira saúde, que é a saúde financeira. Como eu falei anteriormente, as pessoas que formaram reserva, têm uma reserva agora para passar pela crise. Vão passar bem mais fácil. Todos estamos na crise, todos, uns melhores, né? Então a principal dica é, se você nunca teve educação financeira ou não deu educação financeira para os seus empregados, esse é o melhor momento para falar do assunto e é algo que a pessoa vai levar para o resto da sua vida. Né? O resto da sua vida a pessoa vai agradecer a empresa onde ela trabalhou, porque ela falou, poxa, essa empresa me deu educação financeira, hoje eu consegui me aposentar, ter uma vida tranquila, realizei meus sonhos graças ao que eu recebi lá naquela empresa. Então, a educação financeira é o melhor investimento de todos, né? Porque tendo educação financeira, você acaba tendo dinheiro para sempre. Com certeza. Tem empresa, doutora Luciana, que investe lá em técnicas de venda. Eu acho que precisa investir em técnicas de venda. Mas um vendedor com problemas financeiros não produz o que ele produziria se ele saísse de casa bem, entendeu? Ele quer cumprir meta e quer vender. Mas como ele deve para a agiota, deve aqui, deve para a escola do filho, ele está com muitos problemas. Tá, 3 segundos. 3 segundos. Então,